pessoas me perguntam muito se é possível arrumar um emprego aqui nos Estados Unidos, ela sendo empilhador, sendo operador de máquinas, sendo, no caso das mulheres, cabeleireiro. Eu vou falar a minha experiência para vocês, e eu tenho experiência de Oklahoma, que é um estado vizinho do Texas. Eu tenho experiência de Maryland, que é perto de Washington, D.C., da capital do estado, e tenho experiência da Flórida. Eu vou contar para vocês o que acontece. Primeira coisa, antes de entrar em detalhe de vistos, eu vou falar sobre a sua vinda com a sua profissão e o seu currículo lá do Brasil. Você precisa escolher uma cidade que te acolha, que acolha os imigrantes. Eu tenho aqui nesse canal dos brasileiros nos Estados Unidos um post onde tem uma relação dos estados, cidades e condados. Eles são chamados de cidade santuário, e nesses lugares a imigração ela é um pouco inibida para atuar contra o imigrante, tá? Então, por exemplo, se você é pego numa infração de trânsito, eles não vão perguntar qual é o seu status, não vão perguntar se você está ilegal ou não. Você pode, inclusive, trabalhar em alguns lugares sem que eles te peçam documentação. O que acontece? Esses lugares são núcleos de imigrantes. Então, a comunidade, ela se autossustenta, tá? Uma pessoa me perguntou, por exemplo, se teria campo de trabalho para ela sendo cabeleireira. Minha experiência como cabeleireira em Oklahoma. Quando eu cheguei em Oklahoma, eu não encontrei outros brasileiros lá. Não encontrei. O que eu tinha em Oklahoma? Eu tinha pouca população, eu tinha pessoas que não tinham costume de frequentar salão de beleza. Os salões de beleza que tinham eram no centro da cidade. Era difícil de eu me locomover até lá, até eu comprar um carro. E eu não sabia me expressar. Eu não sabia falar inglês direito. Eu sabia falar o básico. Primeira pergunta que eles me fizeram: você tem documento? Segunda, você fala inglês para se comunicar com as clientes? Não, eu não falava. Você tem como chegar ao trabalho? Não, eu não tinha. Não tinha nem bicicleta. O salão de cabeleireiro, eles tinham produtos e não tinha nenhuma inscrição em português, é tudo em inglês. Se você colocar um produto errado na cabeça de uma americana, mesmo se eu tivesse sido contratada, que eu não fui, se você fizer isso aqui, é processo, tá? Então, o que é ideal? O ideal é você procurar uma cidade santuário, onde vai ter uma comunidade de pessoas hispanas, brasileiros. Os hispanos, você vai conseguir entender o que eles estão falando. O espanhol é muito fácil, é muito parecido com o português, você não vai ter muita dificuldade. E o português, você vai ter clientes portugueses, brasileiras e portuguesas, que você vai conseguir se comunicar e mostrar o seu trabalho. A partir daí, quando você conseguir se estabilizar e entender como é que funciona, você pode voar, você pode ir para lugares onde você deseja ficar, tá? Então, primeira dica. Qualquer pessoa que chega aqui e procura um trabalho, se você não tiver uma licença de trabalho, você não será contratado por nenhum empregador americano. O ramo da construção, o ramo de limpeza,
restaurantes, babás. Para esses serviços, eles são mais vulneráveis. Para landscape, que é jardinagem, também. Geralmente uma empresa, ela contrata essas pessoas, não é que contrata, elas é de boca o contrato, né? E as pessoas trabalham aqui. Faça o seu trabalho o melhor possível. Não falte, não fique doente. Você não tem o direito de ficar doente aqui. Depois eu vou falar mais disso. E não arrume confusão. Treine a sua humildade aí no Brasil, porque aqui você vai precisar dela. Por que eu falo esse negócio da humildade? Muitas pessoas vêm para cá já com um know-how legal no que ela faz. Por exemplo, se ela é da construção, ela sabe muito bem fazer tudo. Vai entrar aqui como trainee, aprendiz. Vai ganhar o menor salário. Quando você mostrar o seu serviço, você poderá ser promovido por uma escala melhor e ganhar um pouquinho mais. É assim que funciona. Outra coisa, você vai ter que trabalhar muito para poder ter um resultado bom. Não tem aposentadoria, atestado médico porque tá doente, não tem nada disso. É bruto. Geralmente em obras existem muitos imigrantes hispanos, tá? Então, essas pessoas vão facilitar muito a vida de vocês aqui. Porque você vai conseguir, elas vão ser meio que um intermediário entre você e o seu chefe, você e o dono da companhia, se você precisar se comunicar. Geralmente, você não precisa falar nada, você tem 2 ouvidos e uma boca. Use nessa proporção, escute mais e fale menos, vai dar tudo certo. Todas as pessoas que têm um diploma no Brasil precisam validar esse diploma aqui nos Estados Unidos se elas quiserem trabalhar na mesma profissão. Aqui é comum ver profissionais com diploma de médico, advogado, dentista, trabalhando com Uber. Eles estão aqui fazendo um aperfeiçoamento, uma validação do diploma deles. Enquanto isso, eles fazem Uber ou eles trabalham em outras funções. Se as pessoas mais preparadas que vêm com inglês fluente, diploma e exercício de profissão no Brasil não conseguem trabalhar em suas profissões, pensem no que pode acontecer com aquelas pessoas que têm só o conhecimento de uma profissão e que não têm uma graduação. Só tem um curso de especialização ou às vezes nem isso. Então, quando você vier para cá, você tem que vir com uma coisa na cabeça. Vou pegar o que tem para fazer e depois que eu me estabelecer, eu vou procurar como fazer na minha área. Não espere que um brasileiro sem segundas intenções pegue você pela mão para fazer mercado, para te levar no médico, para te levar para passear ou qualquer outra coisa assim. O brasileiro que está aqui está trabalhando duro. Mesmo que ele seja seu amigo, ele não vai ter tempo para ser babá. Não é uma questão de má vontade, é uma questão de sobrevivência. Aqui, cada cachorro, eu ia falar uma bobagem, cada cachorro cuida do seu filhote e da sua necessidade.
Se você tem filhos menores que 5 anos, saiba que você vai precisar ter uma babá para cuidar deles, para você poder ir trabalhar. Babá aqui não é barato. Você pode encontrar uma pessoa, um brasileiro ou um hispano que faça isso por você num preço camarada. O preço camarada que eu conheço aqui é $300 por semana no mínimo. É muito dinheiro. Lembre-se que aqui na Flórida, por exemplo, se você ganhar $100 por dia na função de limpeza, house cleaner, você vai estar trabalhando bem, ganhando bem. Você vai precisar de uma moradia. É comum aqui na Flórida você dividir uma casa com outros imigrantes. Tenha cuidado quando você contratar, você planejar isso por telefone na internet. Conheço caso de pessoas que vieram com o intuito de dividir despesas de aluguel e se deu conta, quando chegou aqui, que havia um quarto com 6 camas para pessoas de diferentes países do mundo. E ela teve que conviver com essas pessoas, sem falar a língua delas e sem concordar com a cultura delas. É muito comum nesses casos onde você divide, você ser roubado. É muito comum você ser estuprado. E é muito comum não conseguir conviver com as pessoas que estão perto de você. Se você der sorte e conseguir um lugar legal, mesmo que seja uma cama num quarto, você conseguir pessoas legais, decentes, que dê para conviver, você vai pagar por isso uma média de 350 a $500, tá? Por mensais. Você precisa ter muito cuidado. Eu não aconselho você fazer isso às cegas. Você também pode alugar um quarto na casa. Isso vai sair para você por $800 aproximadamente, e você, em muitos casos, na maioria dos casos, pode usar a cozinha e as áreas comuns. Isso pode ser feito por um casal também. Geralmente, eles não gostam de alugar quarto para a família. Se você resolver ter um animal, você vai pagar mais por isso, mesmo que você alugue uma casa. Existe uma taxa de animal que você tem que pagar para incluir no valor do seu aluguel. Aluguel de uma casa com 2 dormitórios aqui na Flórida não sai por menos de $1.600 mensais. Para alugar uma casa no seu nome, você precisa ter documentos. É um processo bastante complicado. Para você ter uma ideia, para eu alugar a casa onde eu moro, eu precisei mostrar meus documentos. Eles fizeram background, ou seja, verificaram se eu tinha ficha criminal, verificaram se eu tinha mesmo uma passagem na polícia, ou se eu estava devendo banco, tudo isso eles fazem O que acontece é que pessoas alugam a casa e depois realugam para outras pessoas. Aí, quando isso acontece, logicamente, as pessoas vão querer tirar o sustento delas através do seu aluguel. É mais caro. Quando você escolher o lugar que você vai se estabelecer aqui nos Estados Unidos, espero que seja uma cidade santuário para você não ter os problemas que eu tive quando cheguei aqui em Oklahoma, porque Oklahoma não é uma cidade santuário, não acolhe imigrantes e graças a Deus eu vim com visto, né? Então eu fui meio que protegida pela família onde eu estava, porque eu vim com visto de noiva. Então não tive problema somente por causa disso.
Chegando numa cidade santuário, procure uma igreja brasileira, onde tenha muitos membros brasileiros ou hispanos, e tente se integrar junto com essa comunidade, porque essa comunidade é que vai fazer com que você conheça o lugar onde você está. Outra coisa que vai acontecer com você, principalmente se você vier sozinho, é que você vai ter uma depressãozinha básica. Acontece com todas as pessoas que eu conheço que vieram sozinhos. Algumas pessoas que vieram com filhos, sem o apoio de marido, sem apoio de esposa, também passaram por essa fase. Eu passei por essa fase e eu vou falar para vocês, não é frescura, é uma coisa séria, grave e muitas vezes precisa de remédio. Mesmo que você procure uma igreja ou uma comunidade, tenha muito cuidado com as pessoas. Não é porque ela está aqui nos Estados Unidos que ela é boazinha. Ou pode ser que essas pessoas vão usar você, a sua força de trabalho, para tirar proveito próprio. Ou seja, ela vai ser uma empresa e você vai ser a mão de obra dela. Você vai ver que isso é muito comum, pessoas terem muitos funcionários brasileiros, hispanos, trabalhando para elas e elas fornecendo casa, comida, né? Apoio moral, muitas vezes leva para o mercado, igreja, para aqui, para ali, mas você precisa saber se vale a pena o que você está dando para essa pessoa. Faça esse cálculo na sua cabeça e toma cuidado com lavagem cerebral. Isso acontece. Já vi muita gente dizendo: esse é meu amigo, me acolheu aqui nos Estados Unidos. Ele acolhe todo mundo. Se você observar bem de perto, essa pessoa está rica e você continua pobre, ferrado, doente. E quando você está doente, ela vai te descartar. Com tudo isso, as igrejas e os centros comunitários são os melhores lugares para você se integrar com a cultura, com as pessoas, com tudo que acontece aqui. Você vai se sentir acolhido. Você vai ter onde rezar, você vai ter onde acalmar o seu espírito. Muito importante você se relacionar com outras pessoas aqui. Por que as pessoas ficam aqui nos Estados Unidos durante um período e voltam para o Brasil? Porque elas não encontram apoio, porque elas são exploradas, porque elas não se dão bem com o clima e porque o objetivo delas inicial era só vir aqui, ganhar dinheiro, ganhar sem pagar imposto. Usufruir dos benefícios que tem aqui nos Estados Unidos e levar isso lá para o Brasil. É justo? Um conselho: gente do bem cumpre as suas obrigações para ter os seus benefícios. Portanto, pague o seu imposto. Se você está ganhando dinheiro aqui, pague o seu imposto. Procure ficar bem com o país, que é para você ser elegível para ter um documento mais tarde. Fica a dica.